Presente, sim, senador. Ok, Estão me ouvindo bem? tá ótimo. Muito bom. Bom, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos aí, na pessoa dos senadores Alves e Lucas, dizer que é uma honra estar presente e ter convidado para compartilhar algumas questões com esse seleto grupo de amigos, inclusive, que compõem a mesa, e dizer que é muito desafiador trazer temas num curto espaço de tempo, mas vamos direto aos que selecionei, os que, na minha percepção e na percepção da advocacia, são os que mais importam. Bom, algumas questões já foram postas, foi muito bem colocado que estamos diante de dois tributos, de tributos gêmeos, na verdade, mas que contemplam a possibilidade de serem tratados de maneira paralela por duas fiscalizações, submetidas a duas impugnações, e a dois processos administrativos com regras absolutamente distintas. Processos estes que, ao final, tendem a canalizar para um comitê de harmonização, mesmo tendo percorrido caminhos distintos e tendo regras de competência completamente distintas. Isso, de fato, está longe do que podemos imaginar como algo que tende ou que se pretende simplificar e harmonizar. O que importa, e vou me ater ao processo administrativo, a minha percepção que mais importa, é que o papel do processo administrativo ele é o papel a ele contemplado no próprio preâmbulo da Constituição Federal, que é buscar a harmonização. E o que é um processo que se pretende trazer harmonização? É um processo que seja reputado um processo justo, ou seja, aquele apto para proceder ou exarar ou proferir uma decisão justa. É um processo em que se respeita prazo razoável, ampla defesa, em que se enfrenta todos os argumentos das partes, mas, sobretudo, é um processo que é proferido ou emana uma decisão imparcial, e a imparcialidade é um elemento absolutamente importante dentro daquilo que se imagina como um processo justo ou como uma decisão justa, ou seja, aquela que decorre da tramitação de um processo que reúne todos esses requisitos. Foi dito aqui a questão da composição paritária nos órgãos administrativos de julgamento, especialmente no comitê gestor, e só para rebater, o colega da FENAFISCO bem apontou, o Brasil não é o único, não. Né? Há um artigo publicado no Conjur, de autoria de Breno Vasconcelos, em 3 de fevereiro de 23, e ele bem aponta que na África do Sul há um modelo similar, na Dinamarca há um modelo similar, e relembro aqui que em outros países em que temos um processo administrativo que se pretende justo, há outros elementos que atribuem ao julgador a qualidade ou a qualificação de imparcialidade. São processos que atribuem ao julgador garantias de inamovibilidade, garantias que o protegem contra a destituição. Na Argentina é assim, por exemplo. Há outros tribunais que concursam, né, os seus julgadores, como na Alemanha, por exemplo, mas o que importa, e na nossa realidade aqui, se optou por uma composição paritária, ou seja, aquela composição que se busca atribuir à decisão a conotação de uma decisão justa e equilibrada. E por que isso é importante? Porque a decisão justa é uma decisão que é reconhecida, que é munida de autoridade, é uma decisão que é cumprida. Né? Ninguém, as crianças a partir dos 4 anos de idade, já sabem reconhecer o que é justo e o que é injusto. E uma decisão que não possui todos os atributos do devido processo legal, especialmente o enfrentamento de todos os temas, e uma decisão proferida por pessoas que estão ali com qualidades que a permitam ter a liberdade intelectual, é uma decisão reconhecida como injusta. E até em países com padrões morais muito mais evoluídos do que o nosso, as pessoas questionam ou não cumprem aquilo que lhe acham injusto. Né? Vejam o processo arbitral, por exemplo. O processo arbitral tem um índice de judicialização muito baixo. Por quê? Porque as partes escolheram aquele julgador. Portanto, as partes reconhecem naquela decisão uma autoridade que é apta a tê-la, talvez, de observância obrigatória. Isso eu faço questão de apontar, que, na verdade, é a manutenção do disposto no artigo 111, principalmente, que diz respeito aos artigos, na verdade, dos diversos órgãos de julgamento que reconhecem a composição paritária, que deveria ser estendida ao Comitê de Harmonização,
né, previsto no artigo 111, que não traz essa possibilidade também, né? Ele funciona como uma espécie de corte de cassação, né? Se as decisões proferidas durante todo o processo legal não são a contento, o comitê teria ali a condição de simplesmente cassar a decisão e vincular todo o processo administrativo à sua observância. Outro aspecto importante foi colocado muito bem pelo professor Felipe Renaud, né, diz respeito às condições de controle de legalidade. Isso está previsto no artigo 92, parágrafo 3º, onde se subtrai do órgão julgador a competência para que ele deixe de aplicar a legislação, entenda-se, atos infralegais, portarias, instruções normativas, respostas, consulta, ao argumento de legalidade. Veja, é um contrassenso a própria obrigação constitucional prevista no artigo 37 da administração pública observar a lei. A legalidade é um dos princípios da administração pública. Como pode a legislação subtrair do agente público, na condição de julgador, o poder de aplicar a legalidade, subtraindo-lhe, ou obrigando-lhe, ou vinculando, amordaçando-lhe em observância a um ato administrativo. De fato, isso não condiz com o que desejamos, que é buscar a paz social, que é desafogar o Poder Judiciário, né, decisões cunhadas em atos administrativos, e não faltam exemplos, né, desde a Constituição de 88, não faltam exemplos de atos administrativos que se sobrepuseram à própria lei, teremos aí, inevitavelmente, uma judicialização, um efeito absolutamente reverso. E o pior disso tudo, nós teremos a formação de um crédito tributário, né, com base em um ato infralegal, já aparelhando uma inscrição endividativa a despeito do controle de legalidade exercido pela Procuradoria, mas que desde já produz efeitos na esfera da intimidade particular dos próprios contribuintes, com protestos, negativações, vedações de contratar com o poder público, constrição patrimonial. Mas o contribuinte poderia ir ao judiciário, né? É uma frase que ouvimos, né? A quem cabe o controle da legalidade efetivamente. O judiciário é um percurso que, sabemos todos, demora de 10 a 20 anos, é justamente isso que queremos evitar, né? Quando não, lá em última instância, a modulação de efeitos, premiando ou incentivando o que Sepúlveda Pertence chamou de inconstitucionalidade útil, né? Teríamos aí, portanto, a criação de uma exação fundada em um ato administrativo. Há, sem dúvida, senhores senadores, o risco de darmos um poder excessivo ao comitê gestor, né, subtraindo o controle de legalidade ao que não pode ser, na minha percepção, mantido, né, devendo talvez, quando muito, ser observado o mesmo padrão, o mesmo critério, as mesmas condições previstas no decreto 7235, até porque são dois processos que vão tramitar em paralelo e que tendem a uma uniformização. Como harmonizar uma decisão proferida pelo CARF, que sim controla a legalidade, e uma decisão proferida pelo tribunal, ou pelo órgão julgador do comitê gestor, que não pode aplicar a legalidade. Eu fico imaginando como decisões tão diferentes, né, no plano material, inclusive, poderiam permitir sequer suscitar essa questão. Eu fiz um estudo um pouco tempo atrás, numa coluna Valor Econômico, que escrevo semanalmente. Se pegarmos um auto de infração hoje, senador, e passarmos ele por todas as instâncias do processo administrativo e mais do processo judicial, nós teremos em torno de 75 pessoas no final da linha para dizer se aquele auto de infração ele é devido ou é indevido. É isso que queremos? Eu não sei se há país no mundo em que 75 pessoas podem ou precisam dizer se algo é devido ou é indevido. É um estímulo à litigiosidade sem fim e à total ineficiência administrativa. Portanto, o papel do processo administrativo ele é fundamental, é o mecanismo mais célere, o mecanismo mais seguro, o mecanismo mais técnico, né, em que o contribuinte pode dispor para controlar abusos da administração fazendária, e aqui também é um ponto bastante importante quando se fala em autotutela, né, não se pode confundir interesse fazendário com interesse público. Né? Não se pode imaginar que o lançamento tributário, sobretudo quando pautado em atos infralegais, estão a bem do erário. Né? Erário significa proveniência de tributos. Né? Aqui me refiro a tributo, aquele que tem respaldo legal.
Tudo aquilo que é cobrado sem base legal, tributo não é. É algo cobrado e arrecadado como se tributo fosse, né? E aí a gente acaba tendo uma geração de má qualidade, uma dívida ativa de má qualidade, acarretando, incentivando ainda mais a litigiosidade. É importante também dizer que o processo administrativo ele é uma garantia individual, está lá no artigo 5º da Constituição. Tá? Ele não é uma garantia do erário. Né? O processo administrativo ele tramita perante a administração pública. O processo administrativo ele não pertence à administração pública. Assim como o processo judicial, o professor Eduardo Costa, professor juiz federal, ele coloca muito bem isso, né? O processo legislativo ele tramita perante o legislativo. O processo judicial tramita perante o judiciário. E o processo administrativo tramita perante a administração pública. Mas nenhum deles pertence ao poder. Não pertence à administração, não pertence ao juiz, não pertence ao legislador. Ele é colocado à disposição do legislador para que, observadas as regras do devido processo legal, atinja o seu efetivo objetivo, que é proteger ou controlar daquele que se submete como o jurisdicionado, aquele que submete, que se curva e se sujeita ao exercício de quem detém o poder. Portanto, fico aqui com as palavras que já foram ditas e ressalvo basicamente a manutenção da composição paritária nos órgãos julgadores, a necessidade do Comitê de Harmonização receber o mesmo tratamento, isso no artigo 111, e, por fim, fazer com que o artigo 92, parágrafo 3º, seja reescrito, tendo, no mínimo, uma equivalência à redação que hoje vigora no processo administrativo federal, no processo administrativo que tramita perante o Estado de São Paulo, estadual, e perante vários outros que estão à disposição das administrações pelo país. Com isso, fico à disposição, reiterando aqui a minha alegria, a minha satisfação pelo convite recebido, dizer que, de fato, esse é o momento que temos para debater, um momento de pessoas engajadas e decididas a fazer algo pelos nossos filhos, para a melhoria do país, e com isso finalizar com um elogio muito grande a todos os senadores, deputados que estão aí já há mais de 2 anos aí debruçados sobre o tema de tamanha complexidade, para que a gente possa, de fato, fazer com que o nosso sistema tributário seja, talvez, um dos melhores do mundo. Muito obrigado e fico à disposição.